eu disponibilizei para vocês duas coisas, né? O referencial teórico e a metodologia para você já ir mexendo, para você já tomar conhecimento. E o que acontece? Eu botei vários dados para vocês, né? Tem vários dados, várias referências. Os exemplos têm referências de autores, né? Então você pode ver pelaquela referência que seria um bom autor para aquele tipo de pesquisa, né? Aquele tipo de método, né? Lembrando que a gente fala metodologia, mas metodologia, o nome metodologia significa o estudo do método, né? E, na verdade, no trabalho, você vai colocar o método que você vai usar e não a metodologia. A metodologia seria... Existem trabalhos, por exemplo, de educação, trabalhos de pesquisa científica, que o cara vai falar, eu estou criando um método novo, então ele vai fazer um trabalho de metodologia. Ele vai verificar vários, normalmente são teses, né? Ele vai verificar vários métodos e aí, de repente, daqueles métodos todos, ele vai montar um dele. E vai provar, né, que aquele método realmente é eficaz e eficiente, é passível de ser replicado. Então, quer dizer, tem uma série... Tem um rigor técnico bem grande. O que a gente faz nos trabalhos, nos artigos, não é metodologia, é um método, né? Mas é que se convencionou chamar de metodologia. Mas você, o que você vai estabelecer? O método do teu trabalho. Então, eu botei vários dados, está entrando, o Danilo está entrando aqui. E aí, eu botei vários dados naquele slide. Aí você vai falar, professor, tem vários... Que se for a tua pesquisa, tem coisa lá para te direcionar. Se for um estudo de caso, tem ali. Se for pesquisa quant, tem ali. Se for pesquisa quali, tem ali. E eu ainda vou liberar mais umas coisinhas hoje para você, para enriquecer você. Mas o que é que eu fiz? Digamos que você esteja completamente perdido. Professor, não sei como é que eu vou fazer essa metodologia, não sei o que eu vou fazer. Eu tenho um modelinho, tá? Como assim, professor? Eu vou te dizer o que precisa ter na metodologia. Vamos dizer, é o resumo do resumo do resumo, sabe? É a cerejinha do bolo. Aí você vai falar, mão beijada, ele vai te dizer o que você tem que colocar. É claro, você vai montar as frases, vai olhar outros exemplos, né? Mas a ideia é o que tem que conter quando eu vou corrigir. Eu estou fazendo uma engenharia reversa com você, tá? Viu, Ulisses? Eu acho que vai te ajudar bastante. É uma engenharia reversa. Por quê? Porque quando o pessoal da banca vai ler teu trabalho, né? O orientador, o pessoal da banca vai ler, ele vai procurar algumas coisas dentro dos teus parágrafos de metodologia. Normalmente são 3 parágrafos, tá? No mínimo. De 3 a 5 parágrafos é o ideal. Não mais do que isso e nunca menos de 3 parágrafos. Você vai entender por quê. Eu vou explicar, você vai entender. Ou seja, eu fiz um super resumo, mega resumo para você entender que como não é difícil. Ou seja, o teu referencial, a tua metodologia tem que ter aquilo que eu vou mostrar para você, tá? Mas é claro, eu liberei um arquivo para você, grandão, vou te mostrar aqui. Estou entrando aqui no Classroom, peraí que eu comentei com vocês, né, que faltou, eu não comentei. Eu estava dou aula no primeiro tempo hoje, né, e apagou a luz, acabou a luz aqui no Guará, tudo, apagou tudo. Quem mora no Guará deve ter acontecido com você também. Pelo menos a minha área aqui, eu acho que metade do Guará apagou. E aí o que eu fiz? Fui para o meu micro lá embaixo, estava lá, por isso que eu demorei a subir. Alguns alunos já tinham entrado, eu falei, pera só um instantinho que eu vou lá para cima, porque lá em cima é melhor, eu vejo o que vocês veem, né? Lá embaixo não, eu só vejo o que eu estou projetando e vejo o chat. Eu tenho 2 monitores lá, vejo o chat e vejo se vocês estão projetando. Mas eu não vejo o que vocês estão vendo, então não sei se você está olhando para a minha cara, se você está olhando para a apresentação, né? E aqui eu sei. Eu tenho um micro monitor aqui, né? Que é bem velhinho, então até quando a internet está ruim, ele fica lento, some a minha imagem, quer dizer, então, aí eu estou vendo, de repente, o aluno está vendo isso também, eu tento dar uma maneirada, falar mais devagar. Então é legal por causa disso, dá uma posição, né, diferente. Então, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, porque já teve uma dúvida, um aluno não sabia onde estava. Então, eu queria mostrar para todo mundo, né, onde é que está, para não ter confusão. Eu gosto muito quando acontece isso, porque aí eu sei, nem todo mundo sabe onde está, então eu vou mostrar. Para não confundir, eu estou liberando sempre no mesmo lugar, tá? Eu tenho um limite de 20 arquivos que eu posso liberar naquele lugar. Depois de 20, eu tenho que abrir uma outra mensagem e colocar mais. Eu ia até separar por unidade, mas o que eu fiz? Falei, não, é melhor deixar tudo junto, que facilita a vida do aluno, né? Quando você for procurar, já sei que o material do professor, slide, artigo, tudo que interessa para mim está ali. Então é melhor do que você ficar caçando em vários lugares, eu acho, né? Eu preferi deixar tudo no mesmo lugar. Apesar de eu ter, por exemplo, eu ia separar, tá vendo? Em cada unidade eu ia colocar material didático, mas eu preferi, falei, não, em vez de fazer isso, eu vou colocar tudo no mesmo lugar. Então está tudo aqui por enquanto. Quando chegar a 20 arquivos, eu vou ter que abrir mais um, tá? Então o que tem aqui? Tem os slides que a gente viu na nossa aula, tá? Então deixa eu mostrar para você. Tem os slides, ó.
Então, cada aula eu jogo os slides aqui. Às vezes eu junto 2 aulas, também porque é um tema, né? Às vezes, para não quebrar, normalmente os 2 slides da semana eu junto, tá? Botei o modelo todo que a gente tem nesses formulários que eu já liberei para você. Eu já liberei o projeto todo para você, com exceção da última parte, onde você vai colar tudo. Eu vou explicar para você como é que eu gostaria que você colasse. Eu vou abrir um doc em branco, e aí eu só vou botar uma frase, né, para você. Escolhe aqui o seu projeto inteiro. Aí você vai pegar dos teus slides, né, daqueles formulários que você fez. Por isso que eu pedi para pelo menos um aluno, né, da sala, de cada grupo, fazer no formulário. Os outros podem fazer no PDF, mas aquele aluno faz no formulário para quê? Para depois ele juntar. Então, sempre o mesmo aluno faz no formulário e ele junta depois os formulários, vai ficar num documento só, e os outros integrantes da equipe podem também fazer a mesma coisa, copiar o formulário e colar no doc, ou então transformar num PDF o formulário, né? E aquele formulário. E aí os outros colegas do grupo podem colar o PDF, mais uma pessoa, um integrante, provavelmente o líder, ou a pessoa que ficou encarregada de escrever, vai colar no formulário. Por quê? Para poder fazer os comentários, né, de ajuste, etc. Vou fazer o ajuste em vermelho, no PDF vai ficar complicado. Né? Pensa um pouquinho no professor também, né? Não pensa só... e detalhe, os outros botando no PDF, de qualquer forma, eu não vou mudar teu trabalho. Tá? Tudo que eu for colocar, eu vou colocar em vermelho, eu vou colocar em destaque, então vou colocar com aquele controle de alteração, se der, tá? De forma que você veja o que eu estou colocando e diferencie daquilo que você fez, tá? Então, tem um modelo de projeto, tá aqui, como eu falei. Tem um modelo de pesquisa aqui pronto, né, de um grupo, tá? Tem um exemplo de ficha de projeto, que também é outro exemplo, né, é um exemplo da ficha que é isso que vocês estão preenchendo, tá? Um exemplo de TCC final, ou seja, do artigo final, que vocês, já para vocês começarem a ver, né, eu já queria que vocês tivessem um horizonte. O novo regulamento, que tem um novo regulamento dos trabalhos, dos artigos do CEUB, tá? Esse é para todos os cursos que tem monografia, então talvez você veja algumas coisas que você ache estranho lá, mas é porque é o regulamento do CEUB, tá? É para todo mundo, tá? É o regulamento do CEUB. E tem o que eu falei para vocês que eu ia soltar, que é o que vai ajudar você a fazer essa parte, tá? Que a gente combinou aqui, que a gente falou dos aspectos importantes. Lembra? Se você não viu, pessoal? Se você não estava aqui na aula passada, dá uma lida. É importante, está tudo aqui. Tudo que a gente combinou está aqui. A gente já tinha combinado, e algumas coisas que eu repeti, e outras coisas que eu acrescentei, porque eu tive essas demandas, eu resolvi acrescentar. Então, dá uma lida. Está vendo esse símbolo aqui? Atenção, atenção. Lê aqui, não esqueça de ler, não. Tá? E a gente falou referencial teórico, eu passei até alguns slides que eu achei mais importante, falei do artigo, falei do projeto, passei alguns slides, comentei alguma coisa, falei, isso aqui eu preciso comentar. Era uma coisa que eu precisava comentar. Então, tem várias coisas sobre referencial teórico. Lembrando que o que está em negrito é o principal, tá? Já está mais para facilitar a tua vida. Você vai ver várias coisas em negrito, que você vê em negrito ou sublinhado, você presta atenção nisso, tá? Então tá, aí tem referencial teórico, tá o modelo do TC, isso aqui, tá? Aí você tem até um quadrozinho bonitinho, até não foi nem foi um outro professor que botou, que eu achei legal, eu falei, vou botar aqui. Como eu falei, essa disciplina já vários professores já deram, né? E cada professor acrescenta alguma coisa bacana, né? E aí fala sobre o texto técnico científico, tem descrição, tá vendo? Tem que ter objetividade, coerência, tem que ter clareza e precisão, imparcialidade, você não pode manifestar a tua opinião, tá? A não ser que ela esteja embasada por algum autor. E isso aqui é o principal aqui, ou seja, terceira pessoa, tá? Nada eu fiz, eu acho, eu vi, mas é tudo acha-se, entendeu? Sabe-se, sabe? Tudo terceira pessoa singular, o ideal, né? Ele, né? Então você vai botar sabe-se, acha-se, a percepção de, né? Coisas assim, tá? Segundo fulano, né? Nunca é você, tá? Então é sempre, isso aí é fundamental, tá? Isso aí, pessoal, se tiver um eu acho, eu sei, volta para a prancha, tá? Então, terceira pessoa, tá? Então, se você, professor, botei isso aqui, vai lá e já troca, tá? Não é acha, nós somos, já, também, né? Tem gente que tem aquela mania, né? Nunca sou eu, somos, nós, não. Terceira pessoa, tá? Acha-se, vemos, conhece, vemos não, conhece-se, vê-se, né? Sempre assim, tá? Terceira pessoa. Formação do referencial teórico, né? Eu falei, só um detalhe para você, existem coisas que são marcos teóricos, tá? Existe coisa que é fundamentação teórica, são os outros nomes que tem o referencial teórico, né?
O marco teórico ele tem um peso maior. Significa o quê? Que é aquela coisa que, a partir dali, né, ou seja, aquele negócio ali que define tudo, e a maioria das pessoas se baseia naquilo. Normalmente o marco teórico é isso. Fundamentação teórica é bem referencial teórico mesmo, embasamento teórico é isso. Então, são sinônimos, né, de referencial teórico. Revisão de literatura, você vai ver isso muito, né? Em dissertação, o pessoal não usa referencial teórico, ele usa revisão de literatura, tá? Já em artigo, normalmente é referencial teórico, tá? Já vai presente, deixa o presente para daqui a pouco, pessoal. Não dá presente agora, não. Então, ó, por favor, dá presente junto, né? Vamos lá. Coloquem, até aqui para você lembrar, coloquem presente. Sempre esquece, né? 5 minutos antes do término da aula. Vocês que estão botando longe, se acontecer do default, não diz que eu não avisei, tá? Porque acontece muito isso. Todo mundo juntinho, no finalzinho, todo mundo dá presente juntinho, tá? Numa boa. Eu nem... O que acontece? Eu não vou ficar para lá e para cá. É uma tripa, né? Muita gente fala, todo mundo juntinho, eu vejo todo mundo e lanço as presenças. Fica todo mundo juntinho é melhor, tá, pessoal? Vai por mim, tá? Que evita erro, tá? Acontece muito, professor, e esqueci, eu quase nunca esqueço de dar presente, que todo mundo dá presente junto, então a possibilidade de erro é menor, tá? Se cada um dá o presente na hora que quer, fica difícil depois localizar todo mundo, então vai demorar, você tem que ordenar, passar para Excel, vai dar mais trabalho. Se ficar todo mundo junto, eu olho lá e vou acabou, bem melhor, né? Para falta, né? Você sabe. Então vamos lá. Aí seguindo, né? Então tem tudo isso aqui para você ver, ó, tem indicações, isso eu mostrei para vocês. Eu particularmente gosto muito do Cielo e do periódico da CAPES, tá? Por quê? Porque eles têm um crivo muito elevado. É melhor você olhar algo que é muito bom, né? Muito bom, excepcional, para fazer até algo que não precisa ser tão bom assim, pode ser até, né, o primeiro trabalho que você vai fazer, talvez, da maioria, né, não se deseja um nível tão alto assim, né? Mas, claro, se tiver, ninguém vai reclamar. Mas não precisa também, né? Lembra que eu falei, o ótimo é inimigo do bom, tá? Mas é melhor você ver os exemplos bons do que você ver maus exemplos, né? Eu podia dizer para você, não, vai lá no Google e vê, até está aqui. Mas no Google você vai ter excelentes trabalhos mais ou menos e trabalhos bem ruinzinhos, tá? Então, eu não indico. Eu vou colocar aqui, porque também, mas você não tem como você dizer todos os trabalhos são bons. Aqui na Cielo e no periódico da CAPES, eu posso te dizer, o Cielo também, porque tem o pessoal, o pessoal que é orientador é da pesada, tá? Então, eu conheço a maioria, tá? Conheço vários que vocês falam aí, e eu sei que eles não deixam a peteca cair, não. Mas eu, particularmente, eu prefiro, porque qualquer padrão, né? Padrão é Cielo, é o melhor, depois está na ordem que eu gosto, periódico da CAPES. Se você, né, pode olhar no seu UB também, de repente um colega, alguma coisa, e no Google Acadêmico, se você não conseguiu achar das três primeiras opções, tá? Vamos fazer assim, porque aqui pode ser que você ache alguma coisa que não tem uma qualidade tão boa assim, tá? Porque ele pega tudo, tá, pessoal? Não é maldade do Google, não. A função do Google é essa, é apresentar para você todos. É claro que ele vai botar dos mais acessados para os menos acessados, mas nem sempre o mais acessado é o melhor. Às vezes o tema é interessante, né? Então é bom entender. Outros artigos de congresso são interessantes, também está em ordem de preferência, só com uma exceção, né? Esse aqui, da Ampad, inclusive, já fui uma vez, tá? Um evento que a empresa que eu estava me pagou para ir, eu gosto muito, tá? Eles têm um crivo bem elevado também, tá? Eu já vi o pessoal vetar a gente que ia palestrar, que na hora foi apresentar o trabalho, o pessoal não gostou, falou, não, esquece. Mas está na ordem até aqui. Esse aqui é bom, esse aqui também é bom. Todos eles são bons, tá? Revistas, também está em ordem. Gosto muito da RAI, gosto muito da RAC, né? A USP é show, né? Não tem o que falar. A USP é show. A USP tem um negócio. Tem autores que a USP não gosta. Então, por exemplo, de repente você vê determinado tipo de autor, né? Eu conheço 3, que é o que, tipo assim, são proscritos da USP, não vou falar o nome deles, mas se você pegar um trabalho da USP, de alguém que esteja fazendo mestrado ou doutorado na USP, ou então até um artigo, e tiver determinado autor lá, o orientador, ele risca o trabalho, tá? Ou seja, ele não quer determinado... alguns que eles não gostam, tá? Porque tem uns históricos aí, não vou citar, então você vai saber quem é. Mas então, quer dizer, talvez o teu autor não tenha nada desse autor lá, porque eles cortam, tem uns 5 autores aí famosos que eles não gostam, tá?
A revista de administração pública, né, eu até mostrei para vocês, né, tem a revista de gestão pública e a revista de administração pública. Até tem a gestão pública é essa. E revista de eletrônica de gestão organizacional, tá? Eu tenho uma outra, né, que é aquela que eu já publiquei, que também é muito qualificada, gestão contemporânea, que é da FABA, lá no Sul. Tá? Eu gosto muito. Nunca, em nenhum trabalho, nem trabalho normal, e muito menos artigo, cite Wikipedia. Por quê? Bom, professor, que implicância? Não. Eu mesmo, eu acho que eu comentei com vocês, eu fui editor da Wikipedia durante um tempo, tá? Tinha um codinome, né? Ia lá e editava, era responsável por alguns artigos lá. O que acontece? Eu era editor, então eu sei como é que funcionava. Você ficava responsável por um artigo, toda vez que alguém mexia naquele artigo, você recebia um e-mail. Puf, batia o e-mail lá. E você tem um tempo, né? Você não vai, na hora que você recebe e-mail, você não está disponível. Eu trabalhava na época, então eu mexia só de noite. Eu trabalhava no banco na época, mexia só de noite. Então, o que acontecia? Às vezes, eu recebia um negócio de manhã cedinho, ficava o dia inteiro aquilo ali errado. Quando eu ia ver de noite, falava, putz, que coisa, que rolo que o cara botou aqui. Eu ia lá e tirava, né? Fazia a gestão. Mas se alguém entrou naquele período de manhã até de noite, ele achou que aquilo era verdade. Então, por isso, não tem como você confiar em algo que está na Wikipedia. Não faça isso, tá? Então, de forma alguma, use, nem em trabalho seu. Às vezes o cara fala assim, faz uma pesquisa aí, né? Responde isso aqui, o professor fala para você. Você vai, botou a Wikipedia, se for comigo, não dou nota, tá? Porque falei para você, não é uma fonte confiável, a fonte ela é temporária, entendeu? Ela agora está lá, você não sabe se está bom, se está ruim, como é que está, e daqui a pouco muda, então não pode usar. Tem outras não recomendadas, né? Administradores.com, por quê? Porque o cara põe o que ele quiser lá e demora para o pessoal fazer a gestão, tá? Revista Exame é confiável? Mas às vezes tem algum direcionamento político. Você, SA, também, tá? E, cara, quanto mais científico for, melhor. Não tenta, né? Já que nosso foco é científico, né? Eu gosto muito da Exame, então particularmente eu gosto da Exame. Mas para trabalho científico não é legal. Por quê? Porque ela pode ter algum viés político, né? Lembra, tinha até uma propaganda antiga, não sei se era dela ou se era de outra revista, acho que era da Veja, não sei. E dizia assim, todo mundo tem uma opinião, nós também temos, porque estavam avacalhando, né? Estavam falando mal da revista. A revista tem a sua opinião também, né? Então tem um foco, tá? Ou às vezes um foco político, às vezes um foco econômico, tem um foco. Então, por ter um foco, não pode ser algo tratado como científico. Não evite, tá? Evite, porque às vezes tem um cunho jornalístico, às vezes é uma matéria paga, né? Então tem umas outras coisas que podem estar por trás, então é bom, né? Gosto muito da revista, volto a dizer, gosto do jeito que o pessoal escreve, gosto muito, mas para trabalho científico não é o mais recomendado, tá? Jornal, a mesma coisa. Qualquer jornal que você possa pensar, ele tem um viés, ele tem um ponto de vista, tá? E às vezes a matéria paga, como eu falei, você não sabe, às vezes fica, sabe, eles colocam pequenininho assim, né? Porque são obrigados a colocar, senão não colocavam. E aí você, às vezes, estão enaltecendo determinada coisa, alguém pagou para passar isso, ou então o cara era amigo de alguém. Então, não use jornal, tá? Não use. Emissor de TV, então, nem se fala, você já está cansado de saber disso. Pesquisa aleatória no Google, a mesma coisa, porque vem tudo. O Google, a função do Google é trazer toda a informação para você. E nem sempre a melhor informação, ele traz toda. A que está certa e a que está errada, né? Inclusive, você sabe que não dá nem para você corrigir texto no Google, né? Se você pegar um texto, uma palavra errada, colocar no Google, você vai ter várias pessoas dizendo que ela escreve assim, outras pessoas dizendo que escreve assado, outras pessoas dizendo que escreve de outro jeito. Então, o certo é você entrar no dicionário online e fazer. Mas no Google não dá, porque se tiver errado, se alguém escrever errado, o Google vai trazer, do mesmo jeito, não vai corrigir, tá? Então, não use. Se usar, eu vou riscar, e se você botar no trabalho, vai sumir aquele trecho. Então, não use, tá, pessoal? Não use, não é recomendado, tá? Então, vamos lá. Referencial tem dicas de expressão. A gente falou isso lá, né? Adição. E, mais, além disso, também, em adição. Some-se a isso, somando, acrescentamos, a propósito. Adicionado a isso, né? Adicionalmente, né? Conclusão, consequência. Portanto, você está no texto, portanto, isso aqui, assim, desta forma, conclui-se, resume-se, então, por outro lado, ao passo que recomenda-se devido por isso, por sua vez. É como você começa a frase, se você não começar com o segundo fulano, conforme afirma Ciclano, né?
Parece, isso aí você vai falar, vai saber que é a BNT, a gente vai falar disso mais adiante. Do mesmo modo, igualmente, com certeza, possivelmente, de semelhança a esse, exemplificação. Então, está tudo aqui para você ver, você vai ler com calma. O que é considerado plágio, tá? Bolão de coisa, né, professor? E o que não é considerado plágio? Você vai falar assim, teve até um aluno que falou para mim, e eu até comentei, aproveitei o comentário e usei. Professor, estou fazendo em grupo, né, cada um está fazendo uma parte, estou preocupado. E aí? E se tiver se um cara fez um plágio, bem, se o cara fez um plágio, o grupo inteiro é prejudicado, né? E aí, o que eu faço, professor? Não, você pega esse programinha que eu falei, Cop Spider, que a gente falou lá na aula passada, né? Instala na tua máquina, roda, né? Se você, de repente, é o líder do grupo, pega o programinha e roda, tá? Você vai ver, é rapidinho, ele mostra, tá? Qualquer um daqueles que eu dei o nome, depois eu volto lá para mostrar. Ah, professor, sou obrigado a fazer isso? Não, você não é obrigado. Eu vou fazer, tá? Mas é bom você fazer, por quê? Porque evita expor a pessoa, né? E por isso que eu escolhi um líder no grupo. Eu vou falar com o líder de uma forma impessoal. Então, não sei quem fez, né? Eu vou achar, eu vou falar, pessoal, aí, ó, tem plágio. Se for na hora final, né, prazo final, aí não tem o que fazer, né? Tem plágio, acabou o prazo, pois é, né? A gente já falou isso. Então, quer dizer, o ideal é, o trabalho final, posta um pouquinho antes, porque se tiver alguma coisa, e se tiver tempo, eu vou falar com o líder. Pessoal, ó, tem um negócio estranho, vou falar com o líder do grupo, falar, ó, isso aqui deu isso, deu aquilo, está em tal lugar, não sei o quê. Então, duas dicas. Ou dá um tempinho antes do prazo, ou passa antes de me mandar, tá? E se achar, pede para a pessoa corrigir, tá? Dica. Professor, sou obrigado a estar lá, fazer isso? Não é. Eu vou fazer. Você não é obrigado, tá? Eu vou fazer. É só que se não tiver prazo, eu não posso estender. Já falei para você que eu tenho prazo para publicar a nota. Então, se chegar no prazo, tá? Tiver plágio, aí acabou. E aí, já comentei isso na aula passada, né? Se tiver prazo, claro, eu sempre vou ver o lado do aluno, sempre vou querer ajudar, nunca vou. Mas se não tiver prazo, pessoal, eu não vou poder estender, entendeu? Eu tenho um prazo, eu tenho que cumprir meu prazo. Então, se eu receber, rodeio o negócio, deu plágio, eu sempre vou olhar quantos dias tem para eu entregar a nota. Ah, tenho 2 dias. Então, o grupo tem um dia para ver o que aconteceu e consertar e mandar de novo, tá? Por exemplo. Ah, não tem prazo. Pois é, eu lancei a nota, entendeu? Então, estou deixando claro. Eu gosto sempre de jogar claro com vocês, tá? Não, sabe, eu sou bem transparente com relação a isso, tá? Então, eu jogo claro. Ah, professor, não tinha tempo, eu tive um problema, não sei o quê. Tudo bem, mas plágio é plágio, é crime, entendeu? Então, não dá, tá? Não dá para ser conivente com isso. Então, eu estou comentando com você. Aí, o que eu faço? Ó, você vai pegar um trecho, vai ler aquele trecho e vai... O que eu entendi desse trecho? Conforme fulano, o que você entendeu? Ah, isso, aquilo. Lê outro trecho. Conforme Beltrano. O que é plágio? Você pega aquele trecho que é de uma pessoa e troca por sinônimo e coloca lá e não diz de quem é. O que vai acontecer? Assim que ele dá a primeira rodada lá, ele já vai dizer que esse texto é do fulano, que é encontrado no link e tal, e aí acabou. Se o cara não citou a fonte, é plágio. Tá? Se citou e adulterou o texto, também, entendeu? Então, a ideia é, se você está em situação integral, cita lá integral. Cita integralmente. Ou seja, conforme fulano, abre aspas, 2019, vírgula, página tal, né? 2 pontos, aí 3 linhas, 4 linhas, abre aspas, tchan, 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 escreve a linha, ou não coloca aspas, né? Coloca, até atualmente não é nem aspas que você usa com um número a mais. Então, se você está usando 12, você usa 11, se você está usando 11, você usa 10, tá? Uma letra menor e com recuo, né? Tem até o recuo, tamanho, recuo 10, tem tudo certinho lá. Você vai ver, a gente botou tudo aqui. Então, é fundamental que você faça isso, tá? E lembrando, né, a questão do plágio, pessoal, se não tiver tempo, infelizmente, não tem jeito, tá? Então, eu já falei na aula passada, né? Eu ia falar quando chegasse aqui, mas eu já falei na aula passada, então não vou encher o saco. Você vai falar, professor, o pessoal fala de ABNT, que ABNT é o quê? Está aqui. A ABNT 10.520, 2002, é como eu faço citação em documento. A 6.023, de 2018, são as referências. A NBR
6022, artigo em publicação periódica, técnica ou científica. É o padrão que a gente usa, tá? Todos esses aqui são padrões que a gente usa no trabalho do CEUB, tá? São esses padrões. E essa NBR é mais genericona, né? Por isso que não tem mudança tão cedo, essa daqui também é genericona. Do trabalho acadêmico em geral, ou seja, o mínimo exigido para o trabalho. Professor, não quero ler, é um calhamaço, tá? Não quero ler todas. Qual que você recomenda que eu leia? Essa e essa. Essa aqui você não precisa nem ler, só ver os padrões. Citação direta, citação indireta, né? Citação de citação, que eu recomendo que você não use. Evita usar a citação de citação. Por quê? Porque o some, tá? O APUD some, e aí o que eu tenho que verificar? A pessoa que vai conferir, ela vai conferir as duas citações. Ela vai conferir se a citação X, ela cita o outro autor e se o outro autor está disponível. Então, em vez de ter um autor só para o cara pesquisar, ele vai pesquisar dois. E a possibilidade de erro é muito grande. Se um deles não tiver, aquela referência sua não vale mais nada, tá? Então, eu, particularmente, não recomendo o aluno usar citação de citação. Ah, professor, mas posso usar? Pode. Se você quiser usar, pode. Não é proibido por lei. Mas, né? Dica, né? Eu gosto muito da dica. Eu já fiz trabalho com a PUD e me arrependi depois, porque em cima da hora, fulano, tua citação sumiu. E estava lá quando eu vi, né? E quando você tem uma fonte só, você põe disponível em tal data, né? O link, disponível em tal data, até tem uma... Agora, quando é a PUD, se a PUD sumir, aí é complicado, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Citações e documentos, NBR 10.520 de 2002, citação a menção de informações extraídas de outra fonte. Estou falando do referencial teórico, depois eu vou falar da metodologia, né, que no caso é do método, e tem o resuminho, que eu vou te falar. Esse resuminho vale ouro, tá, pessoal? Esse resuminho tem curso, você tem uma ideia, tem curso de metodologia científica, e no curso é que os caras dão um resuminho. Estou te dando um resuminho de curso, daquele curso que você paga a parte para você fazer, tá? Então, você vai ver, é legal, porque ele vai te dar... É como se fosse um mapa mental, tá? Só que mais explicado, claro, para você também não ficar perdido. Se eu fizer um mapa mental, você vai falar, o que é isso? O que é aquilo? Então, para evitar, eu peguei o mapa mental e abri. Era um mapa mental e eu abri para você, para ficar fácil, tá? Se você quiser depois, para lembrar, fazer o mapa mental de novo, ou então, se quiser que eu disponibilizo, mas aí você já vai saber os conteúdos, tá? Então, o que eu gosto? Citação direta, citação indireta. É o melhor para você usar, tá? Usa os dois. Quando for um trecho que o cara fala, não precisa parafrasear o cara, não. Põe o que ele fala, tá? Agora, existe um limite da citação direta, você não pode encher o teu trabalho de citação direta, né? Agora, a citação indireta não tem quase limite, você pode usar muitas no teu trabalho. A direta não é bom, porque fica meio desconexo, né? Segundo fulano, isso. Segundo Beltrano, isso. Segundo Beltrano, isso. Conforme fulano, isso. Quer dizer, você tem que ter alguma coisa para linkar. Isso é interessante. Quando você fala de referencial teórico, estou falando do artigo, tá? Não estou falando do projeto. O projeto você só vai dizer, né? Como a Vanessa bem colocou, você só vai dizer, o mínimo que eu estou pedindo é quem é o autor, qual é o assunto, tá? É o que está lá no negócio lá. Quem é o autor, quem é o assunto. Claro, se você citou ele lá, ele vai estar também nas referências lá embaixo, na bibliografia vai estar ele lá também, tá? Isso é importante, tá? O que você citar de autor no corpo do projeto e do trabalho tem que constar das referências no final. É obrigatório. Se não tiver, está errado, tá? Isso a gente faz. É a quarta checagem. A quarta checagem é você olhar para ver se as referências citadas estão lá no final. Beleza. Citação de citação, falei para você, professor, quero usar. Posso? Pode, mas não deve, tá? Vai por mim. Então, aqui explica o que é citação direta, tá vendo? Ó, traz uma citação conforme a NBR, revelação, a transcrição literal da parte da obra do autor consultado, tá? Toda vez que você tiver aspa, dica, tá? Mais uma dica. Você tem que informar a página, tá? Então, toda vez que você botar alguma coisa em aspa, ou colocar a citação direta, ou seja, botar aquele textozinho embaixo, você é obrigado a citar a página. Segundo a NBR, você é obrigado a citar a página. Ah, professor, botei só isso aqui, barra 2002, barra. Errou. Ah, errei. Errou. Tá? Então, se tiver aspa ou qualquer citação direta, você é obrigado a dizer a página que está. Detalhe, não chuta, não.
vê a página que está no documento, tá? Professor, não sei a página, tira essa referência e pega outra, que essa não serve, tá? Se for assim na aspa, tá? Você precisa ter a página, tá? O que eu mais vejo, tá? O aluno vai fazer, ele coloca lá, segundo a NBR, conforme a NBR e tal, 2012, aí fecha um parênteses. Aí depois ele revela, abre aspas. Abriu aspas já está errado, né? Porque o que significa aspas? É uma transcrição direta, ou seja, eu não estou parafraseando ninguém, ele disse aquilo, então tem que revelar exatamente onde ele disse. Por quê, professor? Como é que o pessoal entende, o pesquisador entende? Porque às vezes a pessoa pode estar divagando dentro do trabalho dela, está falando assim, olha, determinada data, fazendo uma experiência tal, cheguei a essa conclusão. Aí o cara coloca lá como uma conclusão do cara. 2, 3 páginas depois ele está falando, outra data, repeti a experiência, cheguei a outra conclusão. Então, para evitar isso, cita a página. Tá? Se ele mudou de conclusão, o aluno não viu, tudo bem, mas ele viu essa. E eu sei que está lá. Se você não cita, e ele tiver 2 citações, está errado, né? Porque você não sabe qual é. Tá? Então está errado. E ninguém vai caçar, né? Então, é sempre, toda vez. O que é isso? Aquele, tá vendo? O cara coloca assim, ó, botou grifo nosso. Por quê? Porque o autor não grifou. Então, o autor, eu estou colocando aqui, mas é feio, tá? Não usa, não. Tá? Mas tem gente que gosta de usar para destacar. Eu não gosto, tá? Coloca só 2009, P ponto, página, fecha. Aí, tá vendo? Tem a aspa. Se não tiver aspa, ou seja, você parafraseou ele, aí não precisa da página, tá? Professor, eu cheguei, parafraseei ele e botei a página. Está errado? Tá. Se você parafraseou, não copiou integral. Se copiou integral, tem que ter aspa e tem que ter a página. Tá? Não copiou integral, você parafraseou, então não tem que ter a página. Por quê? Você lê um trecho, leu uma página, leu o livro todo, tirou essa conclusão. Fulano afirma isso, colocou lá. Entendeu? É a tua conclusão com base no que você leu. Tá? É diferente do que ele falou. O que ele falou, o que ele escreveu, está certinho, tem que estar com aspa. Tá? A maioria deve saber isso, né? Citação direta tem um exemplo, tá vendo aspa aqui. Tem aquele outro também, aqui eu não tenho um exemplo. Ah, tem. Aí tem que ter o recuo, né, de 4 centímetros, 10 posições, tá? Tem que ter o recuo. Citação direta sempre tem que ter a página, tá? O pessoal que está saindo da sala, eu vou entrar em metodologia, né? Estou vendo o pessoal sair. Vou entrar em metodologia, tá? Aí eu vou falar o resumo da metodologia, vai ficar. Aí na aula que vem, professor, não consegui fazer. Quem prestar atenção vai conseguir fazer. Quem prestar atenção vai conseguir fazer. Tenho certeza que praticamente eu dou de mão beijada. Como é que eu vou fazer o texto? Tem que ter isso, nessa ordem. Acabou. Você chupeta. Não tem, só tem que achar os autores da pesquisa que eu quero. Acabou. Fácil. E a maioria desses autores já estão no final da nossa biografia, numa biografia complementar, como até eu mostrei para o aluno, com exceção do IN. O IN, se quem for fazer estudo de caso, pensa no IN. O IN é o cara, tá? É o cara do estudo de caso. O Gil também fala muita coisa de estudo de caso, mas o IN é o cara, tá? Com certeza o estudo de caso vai ficar parrudo. Mas pode usar o Gil também, tá? O Gil também aceita, tá? No meio acadêmico, super aceito. Tá? Essa daqui é citação direta longa, tá? Passou, você tem que ter o recuo. Sempre que você passou de 4 linhas, né? Aqui eles falam 4 linhas, não é isso? 3 linhas. Passou de 3 linhas, de 4 para cima, eu tenho que ter esse recuozinho aqui e a letra tem que estar um pouco menor, tá? Então, por exemplo, se aqui é 12, aqui é 11, se aqui é 11, aqui é 10, tá? Assim por diante. Todo mundo sabe disso? Tinha alguém que não sabia, pessoal? Alguém aí, professor, não sabia. Todo mundo sabia? Porque se todo mundo sabia, eu vou mais rápido, tá? Estou falando porque não sei, né? Então eu vou tentando nivelar por baixo. Todo mundo sabe, tranquilo. Então, vou mais rápido, tá, Vanessa? Vou mais rápido. Então, para você não insultar a inteligência de vocês. Porque, né? Tá vendo? Até aqui, não foi eu que botei, não. Foi outra professora lá, eu gostei muito, falei, não, vou botar aqui, né? Eu gostava do Baby, tá? Eu achava legal, né? Mas começou a ficar muito repetitivo, aí repete mais, já era, né? E aí, ó, você digita, vapor, você digita, olha e pensa, melhor não, né? Mas posso usar, mas é melhor não, tá? Então, para ficar. Então, vapor de exemplo, tá vendo? Venkterman foi o primeiro a falar, mas esse cara aqui citou esse cara. Então, tá lá. O que você vai ter que conferir? Vai ter que conferir o Lee, se citou mesmo, e depois o Venkman se falou isso.
Ou seja, melhor não, tá? Vai por mim, melhor não. Se sumiu o Lee ou sumiu o Venkman, acabou. Esse trecho aí vai ter que sair do teu trabalho, tá? Então só cita quando tiver jeito, sabe? Aquela história assim, pô, eu preciso botar alguma coisa, não tenho, sumiu. Aí não tem jeito, você tem que citar, mas evita. Eu fiz uma apostila, vou contar uma experiência minha. Eu fiz uma apostila que tinha um conceito, que tipo assim, um conceito mais aceito tinha um APUD, tá? E aí eu falei, vou botar. Mas eu fiquei assim, sabe? Eu não gosto de usar. Eu botei, não deu outra. Quando foi para revisão, saiu. Cara, eu tinha visto o negócio ali, tinha feito, olhado as duas referências, está tudo ali. Foi para revisão, aí o que aconteceu? Devolveram, mandaram, né? Recomendaram riscar, tirar do trabalho. Por que recomendaram? Porque simplesmente um dia antes da revisão saiu do ar. Um dos dois, né? E ele falou: olha, referência, a PUD não encontrado significa que esse cara aqui não encontrou, tá? O Lee, né? E quando é o Venkman, fala autor não encontrado. Quer dizer, você tem duas chances do negócio sumir. Do outro jeito, só tem uma chance, é mais difícil, tá? Vai por mim. Resumindo, né? Até 3 dentro do parágrafo. Depois de 3, você coloca com recuo, tá? Então, isso aqui é legal para você lembrar, tá vendo? Mais de 3 linhas, recuo, cópia integral do texto, citação direta, tem que ter vírgula e tem que citar a página, né? Indireta, texto próprio, mas baseado no texto de outro autor, cópia de citação que alguém já copiou, citação de citação que é o APUD, tá? Então, tá o resumo, a maioria já conhece, né? Definir os tópicos e iniciar a pesquisa do referencial. Para dar tempo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter hoje, tá? Eu vou falar com você do resumo e depois vou te mostrar onde estão as coisas aqui para você procurar, tá bom? Acho que é mais fácil fazer assim, tá? Eu queria perguntar, alguém leu esse material, deu uma olhada, deu uma lida? Teve algum aluno que leu? A Vanessa leu, legal. O que mais? Obrigado, Vanessa. Ponto de participação. Essa disciplina também tem ponto de participação. Vou dar um ponto de participação para a Vanessa. Gostei, Vanessa. Parabéns. O Lício iniciou, né? Graças à Vanessa, né? Que ela falou que estava lá, né, Lício? Eu vi. Estou de olho, né? Valeu, Vanessa. Vanessa, tá vendo? 2 alunos viram por causa da Vanessa. Beleza. Mais alguém viu, pessoal, na sala? Ninguém viu, né? Ninguém sabia que estava ali. É para olhar, tá? Se você não olhar, das duas, uma. Ou você vai errar, tá? Ou então não vai saber o que fazer. Olha que é bom. Mas se você não olhou, por isso que eu deixei essa aula antes da entrega, de propósito, tá? Eu costumo fazer isso. Eu sou didática, isso, tá, pessoal? Não é maldade, não, é didática, tá? Então, deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, aula 8, né? Estamos gravando, tá? 18/3. Boa noite a todos. Sempre que eu vejo esse slide, eu sempre falo boa noite a todos, né? Para não esquecer. Posso ter que cortar alguma coisa. Começa aí. Então, só para... parando no último slide disponibilizado, que é esse aqui, tá? Para você não ter dúvida. O que esse material que eu coloquei do referencial teórico da metodologia, ele serve tanto para o projeto quanto serve para o artigo, tá? Eu vou chamar de artigo para você não confundir. Um certo seria a pesquisa, né? O projeto de pesquisa e a pesquisa, tá? Eu vou chamar de artigo para ficar fácil. Então, isso serve para os dois, tá? Agora, o nosso foco é o projeto, tá? Então, eu vou te dar um modelo do projeto. Professor, eu posso depois copiar isso para o artigo? Pode, tá? Mas o que vai acontecer? Quando você for aplicar a metodologia, normalmente acontece muita coisa que você disse que ia fazer, e é preciso que você diga o que você vai fazer, porque o projeto é isso. Você vai dizer o que você vai fazer. Mas na hora que você for aplicar, não funciona daquele jeito, aí você vai ter que alterar. Então, vou dar um exemplo. No semestre passado, tinha um aluno que estava fechando, estava na banca dele. Aí o aluno foi fechar, tinha uma pesquisa fantástica, um tema fantástico, não vou dizer qual, tá? Para você saber. Então, mas só para você saber, o cara, show a pesquisa dele, bacana mesmo. O referencial teórico dele maravilhoso, ele fez estado da arte, fantástico, né? Ele falou que ele começou a fazer o trabalho no primeiro período, né? Então, você imagina como é que estava, né? Normalmente, o aluno leva 6 meses para fazer, ele levou 4 anos. Então, o trabalho dele está muito bom. Mas a pesquisa ele não sabia fazer direito. Então, ele fez essa disciplina, deram todas as instruções para ele como é que ele fazia,
Então, ele começou a fazer, né? Começou a fazer a pesquisa, até ele fez, começou a fazer durante esse trabalho, esse momento aqui que você está vivenciando agora. E aí o que aconteceu? Ele, na pesquisa mesmo, ele falou, vou fazer de novo a pesquisa, porque passou, né, passou um tempo, vou fazer de novo, vou usar o mesmo instrumento, o instrumento já está aprovado, o orientador provou, legal, bacana. Só que o que aconteceu? A pandemia. Então, quando ele até disse que ele tinha feito teste, naquela época ele tinha feito teste, realmente. Ele fez um pouquinho para colocar nesse trabalho aqui, para passar a disciplina, né? Mas ele não fez com a representatividade que ele queria sofisticar, queria arrebentar a boca do balão, né? Ele era o trabalho central, ou seja, estava no grupo, mas o trabalho dele foi escolhido porque ele já tinha começado, né, assim que ele entrou na faculdade, chegou no 5º período nessa disciplina, ou 3º a 5º, né? Dependendo da tua grade. Aí ele chegou e falou assim, pô, chegou no grupo e falou, meu trabalho está quase pronto, o grupo. Opa, esse aí, né? Ah, vem para cá. E aí começaram o trabalho dele. Então ele fez, aplicou a pesquisa, aplicou em 2 empresas, foi bacana, um negócio bacana, mas passaram-se, né? Foi acho que dele foi 4º período, né? 4º período, 2º ano. Passaram os 2 anos, ele falou assim, pô, eu vou fazer de novo a pesquisa. Aí veio a pandemia, né, pessoal? Pá! Aí o que ele fez? Ele ia aplicar, ia fazer entrevista, né? Estruturado. E aí não deu certo, né? Porque ele tentou fazer por telefone, o pessoal, agora eu não posso, não sei o quê. O cara que ele falava assim, vai demorar 10 minutos para responder, o cara, opa, não dá. Né? Quando você está pessoalmente, a pessoa fica sem graça, responde. Mas quando você está por telefone, o cara não deu, né? Não, sabe, não deu, mais ou menos assim. E aí ele teve uma dificuldade muito grande, ele conseguiu pesquisar 4 pessoas. E aí o que aconteceu? Todo o projeto dele, ele teve que mexer na metodologia toda. Por quê? Porque ele era um tipo de análise que ele ia fazer, se ele tivesse né, uma quantidade mais representativa de respostas. E aí, com aquilo, ele teve que categorizar. Por que ele escolheu aqueles? Né? E ele disse, olha, eu escolhi aqueles porque do universo de pessoas que eu elenquei de tal lugar, só esses responderam. Né? Então, ele teve que alterar a metodologia toda. Né? E ele conta na hora que estava apresentando o trabalho, aí uma das pessoas que estava na banca, graças a Deus não fui eu, porque eu também, eu sei que é uma hora tensa para o aluno, aí só eu falo quando for muito necessário, tá? Quando for assim algo. Aí eu até primeiro olho para a cara do orientador, né? Como que diz, pô, tu não viu isso, né? Aí eu olho assim, né? Aí eu falo, né? Mas tem que ser assim, sabe? Tem que estar muito, porque eu sei que é um momento tenso, né? Eu me coloco no lugar da pessoa, é empatia, né? Você vai ver que eu sou professor de negociação, então eu me coloco no lugar da pessoa, falo, o cara está tenso, eu não vou jogar lenha na fogueira para o cara piorar, né? Então eu fico quietinho na minha. Mas eu olho para o orientador, tipo assim, tu não viu isso, cara, né? E às vezes o cara tem 15 alunos, 16, 20, né? Às vezes alguém deixou de fazer. Então complica. Eu sei que complica, mas o normal é ter de 10 a 15, tá? Você tem, e não 30, né? Não 35, como a gente tem aqui. Então, isso daí, ele tem quanto? Ele tem 6 meses, tem todos os. Para ele é só o trabalho final. Aqui é o projeto e o trabalho final. Então, eu não quero que saia o estado da arte, porque eu sei que não vai sair, né? A não sei que você não faça, né? Ah, professor, comprei, trouxe aqui. Aí cai junto do plágio, né? Também não está certo. E sem falar que normalmente o que você vai comprar é plágio, tá? Então, cá entre nós, você acha que o cara vai fazer um trabalho todo novinho, inédito para você? Não vai, né? Ele vai pegar um negócio, coxa de retalho, vai pegar outras coisas que ele tem, vai copiar e colar e vai falar, aí, ó, tá pronto, né? Estou falando porque eu já tive aluno que fez isso, tá? E aí, na hora que ele foi apresentar, ficou claro, né? Aí ele apresentou, eu dei a nota, né? E aí eu esperei, falei, fulano, posso falar com você depois? Aí o cara já regalou o olho, já sabe que tem alguma coisa errada, né? Aí parou, ele ficou até o final. Pô, não, professor, já estava meio assim. Você não fez esse trabalho, não, né? Aí ele olhou assim, ficou sem graça, né? Aí ele falou: me ajudaram. Eu falei assim: olha, dá para ver que você não fez, tá? Então, uma boa, tá? Ainda tinha prazo, por isso que eu falo, né? Aí eu falei: se você conseguir consertar até tal data, você apresenta. Se não conseguir, né? Ele conseguiu. Por incrível que pareça, ele conseguiu. E eu vi que foi ele que fez, porque não estava tão bom, né, quanto aquele, mas pelo menos ele entendeu, sabe? Então deu tempo. Por isso, pessoal, que eu não gosto de puxar muito para lá, tá? Até eu comentei com vocês, se for necessário, eu comentei na aula passada, né? Se for necessário, né, eu estendo o prazo. Mas se eu estender o prazo, pode ser que não tenha tempo para você corrigir algo importante no teu trabalho, tá? Então, procura tentar fazer nos prazos que eu der, tá?
De propósito, eu deixo uma margem até a última prova, né? Lembra que tem semana acadêmica, que tem outras coisas aí no final. Então, eu deixo uma margem de propósito, tá? Por quê? Porque se você apresentar, por exemplo, um trabalho de plágio, tem plágio, ou se tem alguma coisa, se eu tiver tempo, claro, eu não quero ferrar o aluno, eu vou avisar, ó, que está com problema, eu não posso entregar assim, eu não posso receber assim, eu vou avisar, tá? Se der tempo. Agora, se não der tempo, não deu para avisar, tá? Então, vamos tentar fazer no prazo que eu der, tá? É claro, né, se a maioria da turma não conseguir fazer, eu vou estender o prazo. Mas, o que acontece? O problema de estender o prazo é o outro lado, né? Se tiver um erro grave, talvez você não tenha tempo de corrigir, tá? Então, estou falando uma boa, vamos dizer, a gente está no mesmo barco juntos, tá? Eu quero o teu bem, eu quero que você passe essa disciplina, eu quero que você tenha, vamos dizer, grande parte do trabalho adiantado, né? Por isso que eu peço esse prazo, não é por minha causa, não, tá, pessoal? Porque, como eu falei, o projeto eu analiso mais o final, porque eu tenho que pegar algumas partes e verem se estão coerentes, tá? Então, tem que ver se o referencial teórico está coerente com a metodologia, se a metodologia está, o método está coerente com o tema, com o problema, se você vai conseguir achar aquele problema ou não. Então, eu faço uns balanços aí, uns balancetes aí desse negócio e passo também no Spider, né? E aí, quer dizer, e aí eu já tenho uma posição do trabalho da pessoa. No final, eu tenho uma posição. E aí você vai estar começando a fazer o artigo, entendeu? Então, dá para a gente corrigir, né? Nesse meio tempo, dá para corrigir. Tá? Mas só para você entender. Agora, quando a gente estende para lá, o prazo vai ficar muito apertado. Então, às vezes, pode não dar tempo de corrigir, entendeu? Então, fica a dica, tá? Então, vamos lá, rapidinho. Para o projeto, que é a nossa... Agora é o nosso foco, tá, pessoal? Lembrando, o que eu mostrei para você serve para os dois, tá? Mas o que é escrever a metodologia sugerida? É o seguinte: o aluno sugere uma metodologia que ele vai utilizar, um método que ele vai utilizar para analisar o trabalho dele, tá? Então, o aluno vai colocar no projeto uma metodologia. Por que eu estou falando sugere? É um projeto. Projeto, você pode mudar, concorda comigo? Eu pensei em fazer isso. Chegou na hora de eu fazer o trabalho, não deu. Por isso que a gente começa a tua pesquisa com um instrumento de pesquisa. Quando a gente acabar o projeto, a primeira coisa que você faz é o instrumento. Por quê? Você vai fazer teste do instrumento, vai começar a fazer a tua pesquisa, e aí você vai ver, vai funcionar? Não vai funcionar? De início você já sabe. Então, dá para você, está no início, né? Dá para você direcionar para mudar o método, fazer alguma coisa, para no final você fechar, tá? Então, por isso, tá, pessoal? A forma que a gente coloca, ela tem uma didática, tem um porquê, né? Não botei lá à toa, você vou dividir assim, vou sacudir assim, pum. Não, tem um porquê. Então, por quê? Já pensou você escrever o trabalho todo, aí no final, porque no trabalho a pesquisa fica no final, os resultados da pesquisa ficam no final, né? Aí no final você vê que aquilo não deu certo, você vai ter que reescrever tudo de novo, né? Não dá. Então faz o projeto, começa pela pesquisa e depois, se tiver ajuste, você volta e ajusta. Aqueles pontos que eu falei, o ponto que você entrega o trabalho total, até ali você pode mexer. No artigo, a mesma coisa. Até ali você pode mexer, sem prejuízo. Desde que você me avise. Ah, professor, que eu vou corrigir, né? Eu vou corrigir, vou colocar umas observações. Eu vou mostrar para a linha para você depois, para você entender. Então, agora o teu foco é o projeto. Tá? O projeto, você não precisa desenrolar tudo. Mas o que você adiantar no projeto, vai adiantar para o artigo. Tá? E o artigo você vai precisar de mais tempo para poder escrever. Tá? Mas só para você entender. Agora, professor, eu peço um mínimo para você fazer. Né? A Vanessa sacou. Pede um mínimozinho para você fazer. Tá? Fez aquilo, entregou o projeto, ok, nota no projeto, beleza. Tá? Ah, não, professor, vou fazer o referencial teórico já para o trabalho. É a opção sua. Tem as duas opções. Tá? Agora, tem que dar tempo no tempo que você tem para fazer. Divida o serviço. E a mesma coisa serve também para o artigo, né, que vai construir o instrumento de pesquisa, validar o instrumento. Professor, então quer dizer que eu não preciso fazer o instrumento de pesquisa aqui? Não precisa. Você só vai fazer o instrumento de pesquisa na segunda fase, tá? A gente chama de segunda fase, que é no próximo bimestre, né? Vamos dizer assim. Na verdade, começa em abril, né? Você viu lá que começa em abril, mas eu sei que vai arrastar um pouquinho, sempre arrasta, tá? Mas é aquela história, tem um prazo, né? E tem uma gordurinha que dá para queimar, bem pouquinha, né? Mas tem, se acontecer alguma coisa, a gente consegue elastecer um pouquinho o prazo, tá? O ideal é elastecer de terça para quinta, é o ideal, tá? Não deu na terça,
dá mais um dia, né? Um dia e meio, 2 dias, um dia e meio para o aluno. Aí na quinta-feira ele posta, tá? Eu acho que é o melhor. Agora, se for uma semana, aí nossa gordura acaba e vai ficar no osso, vamos dizer assim. Então, dito isso, até aqui eu mandei para você. Foi até aqui. E aí você vai dizer assim, professor, tem um macetinho, né? Tem um jeitinho da gente fazer mais rápido a metodologia? Tem. Pô, tem. Então, como é que é? Resumo dos aspectos metodológicos que a gente chama, o nome correto seria a escolha do método de pesquisa. Tá? Então, tá, botei atenção aqui. Pessoal, é uma dica, tá? É o mínimo que tem que conter. Igual aquele outro, tá, Vanessa? É o mínimo que tem que conter. Professor, mas eu quero botar mais isso. Posso? Pode. Mas no mínimo tem que conter isso, tá? Então, chama atenção para isso, tá? Então, no mínimo isso. Como é que eu vou montar a minha metodologia de pesquisa, que é o nome, né, que vulgo o nome que se dá, mas é o meu método de pesquisa. Como é que eu vou montar? Teu método de pesquisa vai ser um texto, tá? Então, eu já vou colocar aqui para você não esquecer, é um texto, tá? E esse texto tem no mínimo 3 parágrafos, tá? No mínimo. Normal ele ter 4, 5 parágrafos, tá? Mas se ele tiver menos de 3, desconfia que você fez alguma coisa errada, certo? Ele tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Por quê? Porque são assuntos diferentes que você tem que separar na metodologia de pesquisa. Professor, peguei um artigo aí, acontece isso, tá? O aluno vira para mim, peguei um artigo aí, só tinha um parágrafo na metodologia de pesquisa. Digamos que não esteja tão de acordo com o método que deveria ter sido usado, tá? Mas foi aceito. A pessoa passou, foi, por algum motivo que eu desconheço, foi aceito, tá? Mas, normalmente, na média, são 3 parágrafos. O que contém nos parágrafos? A gente vai ver agora, tá? Então, por exemplo, tem aqui um resumo. Resumo já é focado, né? Então, resumo focado é ridículo, né? Estou sendo pleonasmo, né? Porque é o resumo do resumo do resumo do resumo. E no final ainda tem um quadrinho para ficar mais fácil ainda. Se você está meio desatento, no final tem um quadrinho, que aí no quadrinho aí realmente, sabe, se você não entender com quadrinho, aí eu vou pedir para você ler isso tudo aí e ler um livro, porque está super, vamos dizer, super mastigado, né? Sabe aqueles passarinhos que ficam assim, e aí vem a mãe com a comida toda mastigada, babada, e joga assim no bico do passarinho? É mais ou menos isso. Está tudo assim mastigadinho, babadinho, prontinho, já começou a ser digerido, e aí põe na sua boca assim, pá, né? Que nojo, professor! Aí você acordou. Então vamos lá. Dizer como você vai chegar aos resultados, né? É o projeto. Tá? Então, primeira coisa, tá? Ou seja, eu não preciso fazer, eu vou dizer o que eu vou fazer. É um projeto, tá? Então, a metodologia é a mesma coisa. Se eu vou dizer o que eu vou fazer, eu não posso usar nada no presente. Eu vou dizer o que eu vou fazer. É tudo futuro, tá? Futuro, ou futuro simples ou futuro condicional. Mas é tudo futuro, tá? Então, primeira coisa, eu vou dizer como é que eu vou chegar, como é que eu vou fazer a pesquisa, o que eu vou fazer na pesquisa. Isso aqui é só método, tá, pessoal? Só método, tá? O referencial teórico está lá, o pessoal falou que a maioria já conhece, então nem vou citar muito, tá? Depois eu vou te mostrar que temos, além do que está aqui, tem algumas coisas para esclarecer, né? Professor, por que você está começando pelo final? Você vai ver. Porque lá é um bolão de teoria que você pode ler e entender. O bizuzinho, talvez tenha que explicar, por isso que eu acho melhor a gente ir para o bizuzinho. Então vamos lá. Pô, já tem gente entregando, beleza, que bom. Aí, olha só. Então, eu vou te dizer como é que eu vou chegar no resultado, né? E depois, quando eu for fazer o artigo, como eu cheguei aos resultados. Então, primeira coisa que eu já sei que eu vou ter que mudar quando eu tirar do projeto para colocar no artigo é o tempo verbal, tá? Por quê? Lá eu estou dizendo, eu vou fazer isso, né? Você não vai dizer eu vou fazer, tá? Segundo fulano, né? Ao se realizar tal coisa, ou realizando tal coisa, ou quando for realizar tal coisa, deve-se fazer isso, isso, isso. Estava dizendo tudo no futuro, o que você acha que vai fazer.
Então, primeira coisa, se você fizer exatamente o que você planejou, no mínimo você vai ter que fazer assim. Foi realizado isso, realizou-se isso. Você vai trocar o tempo. Tá? Então, primeira coisa, aqui está voltado ao futuro, tá? Futuro, né, simples ou futuro do pretérito, vamos botar assim. Nem sei o que é isso, professor, tá? Então, é futuro, tá? E aqui é passado ou presente, tá? Ok? Mas usou é o presente. Fez isso, tá? Claro. Ok? Então, primeira coisa, primeira dica. Ah, professor, lembra que eu falei para você que você podia pegar o teu projeto, o que está no teu projeto, a maioria das coisas, passar para cá com poucas alterações? Você vai pegar isso que você escreveu aqui e vai copiar no teu projeto, o parágrafo inteiro, só que você vai ter que alterar os tempos verbais, tá? No mínimo isso. Professor, esqueci de alterar. Vai ter um descontinho. Porque como é que você vai dizer que vai fazer aquilo ainda se você já fez, tá? E como é que você vai fazer? Vai dizer que já fez, que é o caso do projeto, se você nem fez ainda. Então, se errar o tempo verbal, tem um errinho aí. Não colocar os resultados nesse capítulo. Isso é um erro super comum. O aluno chega e já começa, ele começou a fazer a pesquisa, está ansioso, né? E aí ele vai, define o método, diz, devido a isso, se encontrou isso, nunca faça isso. Você vai ver alguns artigos que a pessoa errou, colocou isso, e não sei por que cargas d'água alguém não tirou. Não se deve fazer. Por quê? Porque você, ao longo do teu trabalho, você vai fazer o desenvolvimento do teu trabalho. Aí você vai ter lá momentos, você vai botar os quadros das análises que você fez, e, por fim, você vai chegar na conclusão e vai citar os quadros de análise. Se você faz isso no início, você não fez análise, tá? Então, a ideia é essa, tá? A ideia você só vai dizer o método que você usou e depois, no corpo, no final, você vai colocar os resultados, até inclusive, pode até usar o tópico, né? Resultado da pesquisa e colocar os resultados lá, mas eu prefiro no meio, né? Quando você for falar de cada assunto, você coloca, mas o trabalho é seu, né? Eu só estou dando dica. Então, quer dizer, e no final, na conclusão, você vai citar, conforme item tal, anexo tal, figura, segunda figura tal, né, que você vai ter numerado a figura, né? E aí você vai dizer isso, vai chegar na conclusão, tá? E o que acontece? Você vai formatar o texto como parágrafo. Então, não coloca tópico, faz um parágrafo, tá? Você vai citando, blá, 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 blá. O professor já viu com tópico. Tem gente que aceita, mas a maioria, vamos fazer um artigo para qualquer lugar, para você apresentar numa revista, se você quiser, qualquer lugar. Faz assim, tá? Faz assim em texto, blá, 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 com parágrafo, tá? Porque qualquer lugar aceita assim. Ou com tópico, alguns lugares aceitam, outros não. Inclusive, você sabe que eu preferia até com tópico, ia ser mais fácil para eu corrigir, tá? Mas eu sei que eu vou estar te explicando uma coisa que você quase não vai usar, então, melhor não, né? Para que eu vou te ensinar? É aquela história que eu reclamo, né? Você deve ter passado por isso. No primário, o pessoal virou para você, né, e falou assim: Dom Pedro I, nas margens do Rio Ipiranga, levantou a espada com seu alazão branco e disse: independência ou morte. A partir daquele momento, o Brasil era um país livre, né? Você aprendeu isso no primário. Você hoje pensa a mesma coisa? Não. Simplesmente uma semana antes dele fazer essa encenação, inclusive o cavalo dele não era aquele cavalo, era um cavalo bem ruinzinho, aqueles cavalos toscos para poder andar naquele lamaçal que era o negócio na época, tá? Então, aquilo ali foi pintado por Pedro Américo, você sabe disso, né? Aquilo ali não é nem de perto a verdadeira cena que aconteceu, tá? Mas é bonito, né? Lembra? Ditadura militar, aquilo ficou mais bonito ainda, né? E, tudo bem, não vou falar sobre isso. Mas tudo bem, vamos voltar. E aí o que acontece? Na verdade, você mais tarde, quando você chega no segundo grau, né? Você descobre que uma semana antes, Pedro I decretou a independência do Brasil numa loja maçônica, né? E aí você sabe também que 2 semanas antes ele já tinha conversado com a Inglaterra, né, com o emissário da Inglaterra, pedindo apoio da Inglaterra. E aí, claro, quando ele a Inglaterra iria apoiar, que era uma potência naval na época, ele abriu os portos para a Inglaterra, ou seja, sem cobrar tarifa, a Inglaterra ia poder negociar à vontade aqui no Brasil, comprando as coisas daqui, trazendo as coisas de lá, né? Trazia uma coisa de lá e levava
bolão de coisa daqui, né? Que foi o que aconteceu. Mas tudo bem, não vou citar. Então, quer dizer, aquilo ali foi uma encenação. Não, já tava decidido, né? E aí você descobre depois. Eu não gosto de fazer isso. Então, já vou para você e já falo, ó, isso aqui é o mais usado. Tá? Na prática, isso aqui é o mais usado. Ah, quero fazer com tópico, meu orientador me ensinou a fazer com tópico, faz. O teu orientador falou. Se eu falei A, o teu orientador falou B, faz B. Porque ele é que vai defender o teu trabalho na banca. Não sou eu, tá? Então, ele tem o jeito dele de trabalhar, né? Ele tem 15 orientandos, tá? Com certeza ele vai fazer o melhor dentro das possibilidades dele para você, com certeza. Né? Nem eu estou ensinando para você genericamente, de uma forma, né? Porque a maioria dos lugares aceita o teu trabalho, tá? Mas lembra, seu trabalho precisa ser aceito no CEUB. Aí você vai falar, professor, mas eu queria que meu trabalho fosse aceito no CEUB e fosse depois apresentado para uma revista. Você vai ter que ler as regras das revistas, mas isso aí você vai ver que a maioria das revistas aceitam quando a metodologia está em parágrafo. E nem todas aceitam quando está em tópico, sabe? Só uma coisa que, só para... Ah, professor, mas um tópico foi melhor. Fica. Acho que aceita é ótimo. Eu volto a dizer, eu até prefiro. O CEUB aceita, tá? Se você quiser usar, pode usar também. Mas, né, eu tenho que falar do que, vamos dizer, do que é mais aceito. Método utilizado, que eu devo não fazer, continuando, né? Olha só, o teu trabalho, né, tem que ter no mínimo 3 parágrafos ou 3 tópicos, tá? Se você quiser. Tá? Quais são os tópicos? Ele tem uma etapa 1, ou um parágrafo 1, ou um tópico 1, vamos dizer assim, onde você vai falar da caracterização e da contextualização. O que é isso? Eu vou citar nesse aí 4 elementos. Tá? Não é o 5º elemento, não. São 4 elementos. A abordagem, eu vou explicar, tá? A natureza. A natureza pode ser antes da abordagem? Pode. Tá? Ou seja, essa ordem aqui dentro não é tão importante. É importante que você comece pela caracterização, por essa etapa, tá? Mas a ordem aqui dentro, normalmente essa parte aqui, os procedimentos é bom ficar no final. Mas a abordagem à natureza, tá? Você pode botar a natureza na frente, a abordagem na frente, não tem tanto problema assim. A maioria até gosta da natureza primeiro, tá? Então, por isso eu estou trazendo 2 exemplos, né? Estou trazendo esse aqui explicado e quando o resumo do resumo, eu estou até com uma mudança de ordem que também é aceita, tá? Para ficar fácil, para você não ficar também muito, né? Assim. Então, caracterização e contextualização. Primeira coisa tem que começar. O que é isso? Eu vou falar da abordagem, falar da natureza da minha pesquisa, os objetivos da minha pesquisa. Não são aqueles objetivos geral específico, não, tá, pessoal? É o objetivo da tua pesquisa. Às vezes coincide, um deles coincide, tá? Ou 2 deles coincidem, mas aqui é para que você está fazendo essa pesquisa. Porque você lembra, o teu trabalho tem pesquisa biográfica, tem referencial teórico, e tem alguma coisa que você vai provar com a tua pesquisa, né? Uma hipótese que você está provando, ou vai estar respondendo a uma pergunta de pesquisa com ela, tá? Então, qual é o objetivo dessa pesquisa? Tem que pensar nisso, a gente vai falar disso mais adiante, tá? Para que eu estou fazendo essa pesquisa, esse pedaço da minha... Então, vou falar assim, em vez de falar pesquisa, eu vou falar artigo, né? Por que um pedaço do meu artigo, tá? Eu estou fazendo essa pesquisa com instrumento, né? Ou eu vou lá, vou fazer um focus group, eu vou fazer uma entrevista, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero descobrir alguma coisa, eu quero explorar um fenômeno, eu quero fazer chegar a uma conclusão, tá? Chegar a algum resultado. A conclusão já tem um valor, né? Então, eu vou caracterizar, eu vou citar qual é esse objetivo dessa pesquisa, pontual, tá? Porque eu posso ter um objetivo só no referencial teórico. No referencial teórico, eu vou esclarecer os conceitos. Você pode dizer, um primeiro objetivo específico, esclarecer os conceitos a respeito do tema tal. Tá? Por exemplo, vou fazer o meu livro, né? Então, não é assim, não, é diferente. Mas podia ter um objetivo específico aqui que seria assim, esclarecer sobre os principais conceitos do estado da arte da segurança da informação no Brasil, nos Estados Unidos, né? No mundo já ia ser meio demais, né? Vai ter que ter uma amostra representativa. Mas, tipo assim, eu tenho que dizer como... Aí, por causa disso, eu estou fazendo uma pesquisa exploratória de caráter, não sei o que, então eu vou citar, tá? A gente vai falar, primeira caracterização, contextualização, tá? A gente vai dizer o que é cada item desse para você. Depois, como eu vou coletar o dado, tá? Eu vou usar um questionário, uma entrevista estruturada, eu vou usar uma pergunta aberta, uma pergunta fechada. Como é que eu vou fazer isso, tá?
E você vai ver que alguns tipos de pesquisa têm uma forma de coleta de dados específica. Por exemplo, se eu for fazer uma quali, tá? Uma quali, eu não preciso ter um universo amostral muito grande, eu posso ter um universo bem pequeno. Mas eu tenho que saber por que eu escolhi aquelas pessoas, por que aquela quantidade de pessoas, para mim, é suficiente para chegar na minha conclusão. Eu tenho que, claro, e basear isso no método. Citei até um exemplo de um autor, né? Eu vou até repetir aqui para você, que eu gosto muito, né? Tem dois autores, vou citar os dois, tá? O Wynne e o Gil, tá? Esses dois falam sobre estudo de casos, certo? Eu, particularmente, gosto mais do Wynne. Na nossa bibliografia está o Gil também, tá? Mas que eu usei para fazer esse livro, para fazer a minha dissertação, eu usei o nosso amigo Wynne. Mas o Gil é super utilizado também, a USP adora o Gil, então, quer dizer, não dá para você também, não, é preferência pessoal, tá? Preferência pessoal, eu digo que é preferência pessoal, você pode ter outra preferência, né? Por isso que tem aquela opção, eu dou uma sugestão, mas se você falar assim, não, professor, eu prefiro outro autor que tem essa posição, ok, retira a sugestão, tá? A não ser que seja um autor aí, né? Um autor proscrito, que a gente chama, aí não, eu vou falar, não, esse não. E tem uma listinha, tá? Não é só a USP que tem autores proscritos, não. Existem uns autores aí que a gente. A maioria, sabe o que faz? É quando rouba autoria de aluno. Aí a gente fica zangado, sabe? O professor fica zangado quando o outro professor, em vez de dar a autoria para o aluno, ele pega como se fosse dele o trabalho. Aí não sou só eu, não. Nossos colegas também não gostam disso. Eu acho que quem tem que dar. Normalmente, o trabalho maior é do aluno, né? O professor só está orientando. A pesquisa, né? Quem vai cavando é o aluno, né? O professor orienta. Tem trabalho também? Tem. Mas o trabalho maior é do aluno. Pelo menos eu penso assim, tá? Certo? Mas, bem, visões, né? E depois, afinal, pessoal, todo mundo esquece essa, tá? É o que mais vê orientador brigando com o aluno por causa disso, tá? Então, eu vou te falar essa daí, que eu acho que é o super bizu, tá? O super bizu, tá? Então, vamos lá. Super bizu é... Ops, perdi o contato. Como vão ser analisados os dados, tá? Ou seja, a pessoa fala da caracterização porque é grande, tá? E ela fala da coleta dos dados e morre aí. O que acontece na banca? Na banca vira tiroteio. Fulano, como é que você analisou esse dado? Pá, pá, pá. E o outro, pô, como é que você não põe a forma de análise? Não sei o quê. E aí, muitas vezes, o trabalho cai, volta, né? Porque isso é fundamental. Como é que a pessoa analisou? Outra coisa que acontece é quando a pessoa, na hora da metodologia, né? Vou dar outro exemplo que acontece muito. Eu gosto muito da troubleshot, né? Problemas que acontecem para você não cometê-los. Você tenta fazer a pesquisa e não consegue, tá? E aí você muda o método. Beleza, direito seu, você pode mudar, não conseguir, ou fazer outra coisa. Por exemplo, você ia fazer uma pesquisa quant, foi ver, não tem uma amostra representativa, você foi calcular estatisticamente, não tem amostra representativa. Está no sal, né? Agora, com pandemia, acontece muito. E aí, o que aconteceu? O que você vai fazer? Se não tem, perdeu o valor científico, não tem por que publicar. E aí você fala, então tá, vou fazer uma quali, tá? Esquece a quant, vou fazer a quali. Aí você muda o método. Mas no referencial teórico, né, e no método, você falou de outros autores que não eram autores de quali. Você falou de autores de quant. Errou. Pessoal, esses erros que eu comentei com vocês são erros que a gente chama de fatais, tá? Lembra que eu falei para você? A quarta coisa que a gente analisa é isso no trabalho. É erro fatal. Se o cara chegou, botou, por exemplo, Win, e botou o Win e falou que ia fazer uma pesquisa quant, está errado. O Win não tem nem livro, porque ele é especialista em estudo de caso e pesquisa quali. Ele é o cara, tá? Gil não, acho que o Gil tem dos dois. Mas ele é o cara, ele é referência nisso mundial, tá? Então, é complicado Então, você tem que mudar. Quando você muda a pesquisa, você tem que mudar a metodologia e olhar o referencial teórico para ver se aquilo que você está colocando ali, se você faz alguma citação no referencial teórico. Porque, às vezes, você está citando dados sobre pesquisas quant e ali você está fazendo uma pesquisa quali. Então, tem alguma coisa errada. Então, por isso que é bom. Eu gosto de separar até para te dar uma noção, né? Então, você vê que o referencial teórico está junto com a metodologia. Significa o quê?
Se você mexer na metodologia, você vai mexer no referencial teórico também, entendeu? Tá? Didática, né? Fica fácil você entender, tá? Então vamos lá. Etapa 1, caracterização e contextualização. O que eu tenho que ter aqui, ó? É a descrição do método, metodologia, principalmente deve conter, tá? A abordagem da pesquisa, não são o trabalho todo, tá? Por quê? É dessa pesquisa que você vai fazer com o instrumento, tá, pessoal? Porque eu posso ter coisas que estão sendo respondidas pelo referencial teórico, né? Então, pode ser que seja tudo da pesquisa, pode ser que a pesquisa inteira esteja baseada nisso. Aí tudo bem, beleza. Mas se não tiver, tá? É só desse pedaço. Lembra do instrumento, ela está ligada ao instrumento. Mas eu não preciso fazer o instrumento do projeto, não, só depois, tá? Então, eu vou falar da abordagem, da natureza, dos objetivos e da visão geral sobre os procedimentos. O que eu vou fazer na minha pesquisa? Eu vou ter que contar essa historinha antes, né? Tudo do verbo no futuro, tá? E aí, como é que eu vou fazer? O que é abordagem, né? Eu vou dizer se a minha pesquisa é qualitativa, se é quantitativa, tá vendo? LI, né? NT, para não esquecer, ou qual e quant, tá? É que normalmente a quali vai identificar os pontos, né? Você vai fazer entrevista, focus group, etc. Vai identificar os pontos que são nefrálgicos, ou seja, que tem mais divergência de opinião, e depois você faz a quant para você ver os percentuais ou a maioria das escolhas das pessoas, tá? Vou dizer uma coisa para você, já que é um artigo, tá? Se você tiver tempo, faz essa, mas se não tiver, escolhe uma dessas duas. Por quê? Porque essa daqui demora. Essa aqui são duas pesquisas em uma, tá? Então, por exemplo, aquele aluno aí que fez durante 4 anos, ele pôde fazer uma quali quant. Talvez você não consiga fazer, tá? Porque a quali demora, a análise da quali demora pra caramba, a da quant não demora tanto assim a análise, não. A da quali demora, tá? Principalmente se você fizer análise de conteúdo. Aí, análise de discurso, análise de conteúdo, como é chamado, aí se prepara que vai demorar, tá? Então, o que eu sugiro para você? Escolha uma das duas, tá? Escolha essa ou essa. Ah, não, professor, estou no meu primeiro período. Beleza, então escolhe quali quant, que é ótima. Quali quant, eu digo para você, agora é claro, você tem 2 chances de errar, né? Você pode errar na quali ou errar na quant, tá? Então, mas realmente é mais abrangente. Você vai ter um nível de abrangência de pesquisa muito bacana, tá? Agora, olha só, tá vendo esse troço aqui? Por exemplo, existem outros nomes por aí no mercado, né? Mix método, macro método, tem os outros nomes. Essas aqui são as mais conhecidas, as aceitas em qualquer lugar, e na verdade as outras são, na verdade é ruim. As outras são, na verdade, algumas composições dessas aí com uma coisinha a mais, tá? Uma especificidade. Então, quali ou quant é o principal, e a quali e quant junta as duas, então não precisa inventar roda. É isso aí. Agora, o pior, que o aluno treme. Por que você está escolhendo a abordagem? O que você quer provar ao usar a quant e o que você quer provar ao usar a quali? Por que eu estou usando a quali? Por que eu estou usando a quant? Tá? E dizer que é o autor. Então, por exemplo, digamos que eu vou usar a quali. Segundo Gil, tá? Gil 2008, se não me engano, acho que a última é 2003. 2003 é o livro original, acho que é 2008. Depois você vai olhar, tem lá. Segundo Gil, né? A pesquisa quali se presta para fazer isso. Aí você vai dizer assim, uma vez que esse trabalho, né, o seu objetivo lá, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Que o objetivo do trabalho é tal, né, e atendendo a pergunta de pesquisa, faz necessário fazer uma análise de contexto, né, ou uma coisa assim para você, e uma análise de contexto e passar como é que eu posso dizer, um instrumento estruturado, não sei o quê, em determinados gestores da empresa tal, para chegar à conclusão. Isso é o estudo de caso, né? Tem gestores da empresa tal. Se for, não, daquele tipo de empresa, então você vai dizer por que você escolheu aqueles gestores. Então, tudo você tem que explicar. A ideia, como eu falei, a pesquisa ser replicável. Então, a pessoa vai pensar, por que fulano escolheu Beltrano? Teve um aluno, por exemplo, que isso fica bem claro. Eu estava na banca, tá? Essa foi eu que perguntei. Ô, professor, você foi mal, hein? Você que perguntou. Foi eu que perguntei, porque essa eu não me contive. Ele virou e fez a pesquisa e entrevistou 3 pessoas para a pesquisa dele. Pesquisa
Quali, né? Entrevistou 3 pessoas. Aí tá, roda. Aí abriu, eu fui o último a perguntar. Eu virei para ele e falei assim: por que você escolheu? Eu li o trabalho, né? Por que você escolheu 3 pessoas? E que cargos elas tinham? Qual o teu critério de escolha das 3 pessoas? E ele deu uma gaguejada. Aí eu olhei e falei: ué, mas você não botou no trabalho, por quê? Ele realmente não botou no trabalho. E aí ele revelou, chegou lá na hora, ele ficou sem graça, fez assim, né? Falou assim: sabe o que é, professor? Eu ia entrevistar 15 pessoas, mas na hora só 3 responderam por causa da pandemia, não sei o que, eu não achei. Eu falei: aí depois na reunião a gente relevou, mas é claro, né, pessoal, isso foi no primeiro semestre, o negócio estava, né, esquisito para caramba, ninguém sabia o que ia acontecer. No segundo semestre já não dá para ter uma desculpa dessa, e agora menos ainda, né? Porque, é claro, só muda a forma. Você ia fazer de um jeito, faz de outro, tá? Eu posso te ajudar nisso também, eu posso te dar umas orientações. Quando chegar no artigo, usa um WhatsApp. O bom é sempre escolher alguém, tá? Escolhe alguém que possa te ajudar numa empresa, né? Ou em 2 empresas, 3 empresas. Não vai com a cara e a coragem bate na porta, que muitas vezes você fica na porta, né? A verdade é essa, tá? Então, aqui você tem que só dizer a abordagem, por que você escolheu essa abordagem. Por que ela é melhor que as outras tantas que existem, tá? Volto a dizer, não tem só essas. Então, aquilo que o pessoal fala, né? Ele não esgotou as possibilidades, tá? Tem outras possibilidades. Aqui é só um exemplo, tá vendo? É claro que são as mais usadas, tá? Mas, professor, eu quero fazer um outro método que não está aí. Tudo bem, uma abordagem que não está aí. Existem mais 2 ou 3 tipos de abordagem conhecidas, mas não são as principais, são variantes dessas aí, tá? Então, vamos lá. Primeira abordagem. Fácil, né? Aí, o que você vai fazer? Uma frase, né? Uma coisa simples, né? Você vai dizer assim: conforme fulano, a pesquisa qualitativa, conforme Gil, 2000 e tal, a pesquisa qualitativa, né? Se intenciona fazer isso, ou tem por objetivo fazer isso, como o meu trabalho. Aí você vai explicar o porquê. Como nesse trabalho a gente quer a resolução do problema tal, por meio disso, daquilo, optou-se por utilizar esse processo. Uma coisa assim, mais ou menos. A ideia é você ler outros trabalhos, você vai ver, está bem claro, tá? Natureza. Você vai dizer se a pesquisa é aplicada, ou seja, envolve a aplicação prática da ciência, uso na prática. A maioria das pesquisas de administração e de contabilidade são pesquisas aplicadas, tá? Ou seja, eu tenho uma aplicação no mundo real, certo? E as pesquisas de física, né? Se eu tiver algum aluno aí de física, a maioria tem uma natureza teórica. Por quê? Porque tem coisa que eu não posso simular, né? Vou fazer aqui na mesa não posso. Tem coisa que eu não posso fazer. Então, as pesquisas têm base teórica, ou seja, estão baseadas em cálculos, em contas, né? Em campos, uma série de coisas. Então, a pesquisa pode ser aplicada ao teórico. No nosso caso, como eu falei, tende a ser mais aplicado. Ou então empírica, tá? Empírica por quê? As conclusões são extraídas estritamente de evidências empíricas concretas e verificáveis, tá? Então, eu tenho um fenômeno, né? Uma coisa que acontece, e eu posso explorar aquele fenômeno, tá? E trazer as minhas observações para cá, tá? Agora, tem que basear isso num método, tá? Não posso chegar assim, aí eu olhei, eu acho que... Não, tá errado, tá? Então, por favor, baseia no método que alguém disse por quê, tá? As evidências podem ser coletadas usando os estudos de mercado quantitativos, tá vendo? Aí você, agora eu entendi, professor. De pesquisa de mercado. Eu posso pegar um dado de pesquisa e usar como dado secundário. Estou citando a pesquisa de fulano, tá? Mas aí que tá, você não pode só citar uma pesquisa, você vai ter que citar outras, né? E fazer uma relação entre elas, tá? Então, só para você entender, é só pegar um trabalho parecido que você vai ver. Eu estou coçando toda hora, pessoal, que o bigode está entrando aqui do nariz, está tudo aí. Eu devia ter ido ao barbeiro, o barbeiro está fechado, né? Tem que arrumar um jeito, vou ver se amanhã eu vou de qualquer maneira. Explicar o porquê está classificada com essa natureza. Por que você classificou com essa natureza, né? Vai dizer o autor, vai dizer o que ele falou da pesquisa, vai fazer um link da pesquisa com o seu problema, com o seu tema, com o que você quer alcançar, com a sua hipótese, tá? Tem que ter link, né? Tem que ter um link. Às vezes não o mesmo, né? Então tem que ter o link. Objetivo da pesquisa não às vezes coincide com o teu objetivo. Normalmente não coincide, tá? Você tem algo mais pontual, mais específico para você provar com a pesquisa.
Às vezes está dentro do geral, claro, tem que estar. Está dentro de um dos específicos, né? Ou ela resolve todos os específicos. Pode acontecer. Mas, normalmente, ela tem um objetivo mais focado ainda, tá? Que, por acaso, também atende os outros objetivos de cunho mais amplo. Tá? Também não esgota as possibilidades, existem outros tipos. A pesquisa, o objetivo pode ser, né? O objetivo da pesquisa pode ser um objetivo exploratório, visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo explícito ou construir uma hipótese, tá? Muito usado, né? É descritivo, visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis, ou então ele tem cunho explicativo, visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica o porquê das coisas. Explicar o porquê é engraçado, né? Explica o porquê, por que está acontecendo aquilo, por que se acha aquilo. Agora, no explicativo, tem que ter um pouco de cuidado, tá? Porque o aluno tende a colocar o que ele acha. Nunca coloque o que ele acha. É a conclusão que você tirou e essa conclusão baseada no autor fulano significa isso, tá? Nunca é. Por causa disso, eu acho que pode acontecer, ou eu acho... professor, vou dizer de outra maneira. Não diga. Diga o que determinado autor falou, tá? E aqui eu estou explicando por que ela está classificada com esse objetivo. Eu classifiquei como descritivo por causa disso, daquilo, tá? Segundo fulano, as pesquisas descritivas são assim, 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 assado. Por esse motivo, optamos, né, optou-se por escolher a fim de atender o objetivo tal, atender isso, atender aquilo, tá? Bem simples, você vai ver que tem muitos exemplos disso assim. D, que é a última da parte da etapa 1. Estou na etapa 1 ainda. Estou na etapa 1 ainda. Nossa aula vai até 10h40, é isso? Ou já acabou? 10h40, né? Isso, beleza. Obrigado. Então, o pessoal está atento, hein? Pessoal, se você prestar atenção nisso, você faz a metodologia com o pé nas costas. Agora, se não prestar atenção, você vai penar. Você vai suar a camisa, entendeu? Você vai ter que ler aquele bolão de coisa lá e talvez você ainda fique com dúvida. Olhando para cá, você vai ter um grande mapa da mina. É só seguir esclarecendo, né? Você olha o material que eu já disponibilizei para você, mas aqui já tem indicação. Você já está... se fosse você, já estava imaginando o meu trabalho com o meu tema, já estava vendo qual que eu posso botar. Eu estou dando explicação, né? Você já está montando, a metodologia já está saindo na tua cabeça, tá? Então, visão geral dos procedimentos da pesquisa. Quais são os procedimentos? Exemplo, será um levantamento, aqui eu estou vendo o levantamento, tá? Então, procedimento geral. Vai ser um levantamento biográfico? Vai consultar livro, artigo científico, outros trabalhos científicos, etc. Vai. Todos vocês vão fazer isso. Então, você vai citar que ela tem um levantamento bibliográfico. E, além disso, né, além do levantamento biográfico, existe pesquisa. Que tipo? Pesquisa de campo, é um estudo de campo, permite observar um determinado local ou uma situação. O que é uma pesquisa de campo? O estudo de caso é uma pesquisa de campo. Não é? Eu estou observando um determinado local, que é uma empresa, ou situação, observando uma realidade, se necessário, buscando soluções para um problema específico. Tá? Então, ou seja, determinado tipo de pesquisa que você escolhe já te direciona para o tipo de levantamento que você quer fazer, entendeu? Tá? Isso aí do livro do IN está bem fácil, tá? E vários outros autores, o Gil também fala. O Gil tem livros que ele fala de pesquisa qual e quant, tá? Eu gosto muito do Gil pelo seguinte, ele é muito objetivo. O IN, ele aprofunda muito. Então, para uma dissertação de mestrado, um trabalho de pós-graduação, eu recomendo para você o IN, até doutorado, recomendo o IN para você. Humberto Eco, para você ter o overview do que você vai fazer, e o IN para ele detalhar as coisas que você vai fazer. Os procedimentos, ele detalha procedimento, uma maravilha. Diz exatamente o que você tem que fazer, como é que você monta relatório estruturado de entrevista, né? Quer dizer, como é que é instrumento de entrevista estruturado. Ele relata várias coisas, é muito legal. O livro do IN é muito legal. Eu acho, tenho quase certeza, não sei se tem ele virtual, mas físico ele tem na biblioteca. E eu acho que tem vários volumes, tá? Porque ele é super consultado, tá? Ele é um dos caras, o bambambam, né? Mas não precisa não, tá? O Gil, pode usar o Gil é super objetivo, didático, e para graduação está num excelente nível. Não precisa usar o IN. O IN se aprofunda muito, tá? Como eu falei, serve até o doutorado, ele serve, tá? O cara é o cara para estudo de caso, ele é o cara. A verdade é essa. O Gil, ele também é bom,
ele é muito objetivo. Então, você tem essas duas opções muito boas. E tem uma que é menos comum, mas tem gente que usa, que é o etnográfico. Tá vendo? Etno vem de gente, né? De homem, antropos, né? E gráfico vem de você clarificar, visualizar, mostrar alguma coisa, né? Então, metodologia das ciências sociais, ó, você sabe que nossas disciplinas são ciências sociais aplicadas, né? Que tem por base a antropologia. O que é antropologia? Logia, estudo, antropo é homem, tá? Então, é o estudo do homem como um ser. Então, ele estuda o homem, estuda as relações do homem com outros homens, com a sociedade, né? Com as mulheres, com os homens, das mulheres com os homens, mulheres com mulheres, homens com homens, e assim por diante, tá? Então, antropologia é o estudo, né, do modo de vida humano, em geral, tá? Tem como objetivo principal o estudo da cultura e do comportamento de alguns grupos sociais, tá? Ele é mais raro, mas tem gente que usa, então citei aqui. Professor, tem mais tipos de pesquisa? Tem muito mais tipos de pesquisa. Eu estou citando os mais comuns no nosso caso. Claro, se eu estivesse dando aula para a gente de engenharia, eu ia citar outros aí também. Arquitetura, outros aí também que são mais matemáticos, modelos mais matemáticos, né? Mas nada impede de você fazer uma quant de todos esses modelos. Eu já falei para você, você faz uma composição. Você é obrigado a responder os 4, tá, pessoal? Se a letra A, etapa 1, na caracterização, contextualização da pesquisa. E você pode botar até o tópico, né? Contextualização e caracterização da pesquisa, ou caracterização e contextualização da pesquisa. Pode até botar o tópico. Aí você vai falar isso tudo no parágrafo. No primeiro parágrafo ou 2 parágrafos, você está falando dos 4 itens, tá? Ou você usa um parágrafo só para falar, ou usa 2, ou usa 3. Não usa mais de 3, não. Mas você fala dos 4 itens, tá? Ah, professor, eu quero usar 4. Tá, pode, um para cada coisa, mas você vai ver que elas meio que se complementam, então você não vai precisar de um parágrafo inteiro, não. Mas tudo bem, se você achar que deve, pode usar. Etapa 2, a coleta de dados. Olha só, agora está mais assim, porque você tem N formas de coletar. Então, estou citando uns exemplos, mas que também, claro, não esgotam, tá? Se você pegar o livro do IN, tem milhares e milhares de exemplos, tá, para você fazer. O do Gil tem centenas de exemplos, milhares, exagerei, tá, pessoal? Centenas de exemplos. O do Gil também tem centenas de exemplos, tá? Outros livros vão ter outras. Tem um livro de pesquisa, eu queria lembrar o nome, é grandão, mas esse ninguém usa mais, que era um livro que tinha um monte de processos. Você não precisa disso tudo, você precisa em ciências sociais aplicadas, né? O teu foco é esse, tá? O teu foco é administração, contabilidade, gestão pública, o teu foco é esse. Então, por que eu quero ver um de engenharia, como é que faz? Você vai fazer um projeto, né? Não precisa. Vê só o que tem. Relatório, por que você precisa de relatório de estágio? Você não está fazendo estágio comigo, né? Mas se você estiver fazendo estágio, é legal. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Ele deve estar adequado à abordagem, tá vendo? Então, olha, a abordagem que eu escolhi, tá? Eu tenho que fazer a coleta de acordo com a abordagem. Então, por exemplo, vou descrever o tipo de entrevista, como vai ser feito o roteiro da entrevista, como são estruturadas as perguntas, será usado um roteiro estruturado ou um roteiro semi-estruturado, ela vai ser gravada, ela vai ser transcrita, quantas pessoas serão entrevistadas, que tipo de pessoa, né, irá entrevistar, desculpa, vou botar um R aqui, antes de mandar para você eu corrijo. Como e por que foram escolhidas as pessoas, como serão contatadas, etc. Tá? Isso afeta a qual. Algumas coisas podem servir para quant, servem, tá? Mas você vai ver, por exemplo, entrevista, essas coisas. Toda vez que você fala em pergunta aberta, é óbvio que não deve ser quant, tá? Deve ser qual, tá? A qual é a pergunta fechada, que tem um padrão de resposta. Pode ser uma Likert de 1 a 5, né? 2 Likert de 1 a 10, pode ser sim ou não, né? Pode ser certo ou errado, né? Ou seja, você vai ter um binário ou então uma Likert de 5 ou 2 Likerts até 10. Isso é a resposta quant. Ou seja, não é uma entrevista, né? Mas eu quero fazer em formato de entrevista. Eu vou entrevistar e vou fazer a cruzinha. Pode fazer. Mas, mesmo assim, a entrevista vai ser uma quant, porque você vai fazer cruzinha. Você tem resposta padrão. Na qual você não tem resposta padrão. Então, a tua análise, ou seja, o próximo item, ele vai ser bem diferente, tá? Então, já estou preparando você psicologicamente para isso. Como vai ser distribuído o seu questionário? Como vai ser medido? Falei medido. Medido já me dá uma dica. Qual escala que eu vou utilizar? Já dá outra dica. Já estou fechando. De que tipo? Baseado em qual autor? Falei até um para você, o Likert, né? Que faz a escala de 1 a 5. Como eu vou coletar esses dados? Você vai ter que citar, né? Segundo o Likert, estamos
aí você vai dizer que Likert, o que é a escala, por que ele usa, vai explicar a escala e vai dizer assim, devido, né, aos aspectos constantes do nosso trabalho, você vai citar quais aspectos, né? Escolheu-se essa escala por ser mais representativa para isso. Tá? Ela trabalha um trabalho, né? Qual o universo de pesquisa, qual a amostra? Falei amostra, falei universo de pesquisa, estou falando em pesquisa quant. Tá? Ah, professor, mas aqui também tem. A amostra tem. E você vai ter que explicar por quê, né? Aqui você vai dizer por que você escolheu aquela amostra, né? Por que você escolheu aquelas pessoas. Ah, são pessoas de determinado cargo da empresa tal. Né? Você vai dizer, tá? Então já tem uma dica muito boa aqui, tem um texto só para você dar uma mexida e puxar para a tua realidade, né? Você vai ter que citar autor, vai ter que citar umas coisas aí. E aqui, se for outro tipo de pesquisa, né? Uma pesquisa de experimentação, né? Você vai usar qual o experimento que eu vou usar, como é que eu vou aplicar, como é que vai funcionar, que não é bem o nosso foco, mas pode ser. Você podia usar, por exemplo, você pode usar como né, o Frederick Winslow Taylor, você vai botar uma sala, vai botar luz forte, som, né? Você vai ser um ambiente, um laboratório de pesquisa, né? A verdade é essa. Presente, hora do presente, né? Hora do presente, valeu. Estou acabando, tá, pessoal? Estou acabando. Fica tranquilo, vamos acabar juntos, pelo que eu estou vendo aqui. Análise dos dados. Ó, atenção, muita gente esquece isso, pessoal. Olha aí, vou fazer uma super seta para você nunca esquecer sobre isso, porque isso aqui, se você esquecer, acabou o teu trabalho, tá? Isso aí já vi muito aluno super bom, o cara faz tudo e esquece de fazer como é que ele vai analisar, e aí, ó, bang, bang, todo mundo vai chegar. Como é que você analisou o trabalho? Como é que você chegou aí? Como é que você chegou a essa conclusão? E na hora você está tenso. Então escreve que o cara lê e te deixa em paz. Eu sempre falo isso, né? Se você não escrever, você vai ter que ir anexo ao trabalho, tá? Nunca mais você vai esquecer. Você não vai poder ficar anexo ao trabalho, você vai ter que você ter vida, né, após o trabalho. Então, a ideia é você explicar o que você vai fazer. Exemplo que deve estar também adequado à abordagem escolhida, né? Eu vou fazer uma análise de conteúdo, tá? Vou pegar o que o pessoal, né? Isso aí está mais afeta a quali, né? O que o pessoal respondeu, vou ver o que eles responderam, o que a média respondeu. Tem até um programa alemão que faz isso, tá? Só que é tudo em inglês, você pode escolher em inglês ou alemão. Que você coloca os dados, mas você tem que classificar, depois ele junta, faz análise de conteúdo. Eu fazia isso para fazer análise da situação, usava esse programa. Existe a análise do discurso, que tem um autor que é o cara nisso aí também, tá? Que já está no material, você pode ler, que vai estar lá. Tem a análise documental, tá? Que você vai fazer análise de documento, né? Verificar. Sempre você está procurando pontos, né? Ou pontos coincidentes ou pontos divergentes, tanto no conteúdo, quanto no discurso, quanto no documento, tá? Mas tem uma técnica, uma forma de fazer de acordo com o autor que você vai escolher, dependendo do tipo de trabalho. O focus group, que você vai pegar as pessoas, colocar numa sala, ficar atrás de um vidro ou usar um alto-falante, um gravador, um microfone para você ouvir depois o que as pessoas falam de determinado fenômeno, determinado produto, determinado serviço, determinado aspecto, tá? E o que é bastante usado, mas dá um trabalho, provavelmente você não vai conseguir fazer no tempo que você tem, é o focus group com análise de conteúdo. Você vai fazer o focus group, vai tirar a conclusão do focus group e depois você vai analisar tudo que foi falado. É muito boa, excepcional, muito usado, tá? Mas ele requer tempo, tá? Primeiro que focus group, nessa época de pandemia, complica um pouquinho, porque é uma sala fechada, com gente que não se conhece, né? Então tem que ver se você vai poder fazer. Eu acredito que você não vai poder fazer, principalmente com lockdown, tá? Pode realizar mais uma análise sim, Rafael. Pode realizar mais uma análise sim, tá? Eu até falei, pode usar qual e quant juntos, se você quiser. Mas ele tem que pensar o seguinte, tá? Pensa na seguinte coisa para você. O objetivo é terminar o trabalho. Quanto mais complexo você deixar, mais você vai demorar para terminar o trabalho. Pensa simples, tá? E depois sofistica. Quando chegar o teu trabalho final, você dá uma sofisticada. Mas pensa simples, entendeu? Começa pensando simples, usa um método só, entendeu? Pensa simples, depois você... Ah, professor, mas eu quero fazer um negócio maior. Tem coisa que não tem jeito. Você quer fazer um negócio maior, quer provar. Provar, você não prova. Você quer fazer uma exploração de um fenômeno, de alguma coisa mais séria, né? Aí só o método talvez não resolva, tá? Então é interessante. Então, levantamento com análise estatística, cálculos de confiabilidade, cálculo de validade, etc., é a quantitativa, né? Aqui está mais afeta a quali, aqui está mais afeta a quant. Existem outros também, tá vendo? Não esgota as possibilidades. Explicar como serão realizadas as análises dessa parte. Normalmente,
Se não explicar bem aqui, terá que explicar para a banca, tá? Estou acabando. Esse é o quadro resumo. É o resumo do resumo do resumo do resumo, tá? Lembrando, eu posso botar a abordagem primeiro, posso botar a natureza da pesquisa depois, posso trocar a ordem. Lembra que eu falei? Vou trocar de propósito para você ver que dá. Lembra que eu falei que tinha outros métodos? Ó, então tem o estudo de caso, pesquisa de ação, pesquisa bibliográfica, aqueles outros que eu falei. Tem a survey, que é um levantamento, você pode até fazer o levantamento eletrônico, muito usado atualmente, tá? Pesquisa experimental, que é aquela que eu falei que você tem experimentação. Objetivo, pode ser exploratória, descritiva, explanatória, abordagem quantitativa, qualitativa, natureza básica, pura, aplicada, a gente falou da aplicada, tá? São outros exemplos que você tem aqui, mas lá está explicado os exemplos mais usados. Aqui tem outros exemplos, tá? Esse quadrinho, tá legal, pessoal? Complementei um quadrinho que eu já achei meio pronto e eu complementei. Eu até que vou botar, antes de mandar para você, eu vou botar baseado em fulano, tá? Que eu fiz no final, falei, precisa de um quadrinho para você lembrar. Aí eu corri para fazer o quadrinho, e aí eu me baseei num, mas eu acabei complementando que não tinha forma de análise de dados. Falei, se ia pegar o quadrinho, não ia fazer análise, ia dizer que a culpa era minha. Aí eu criei aqui a forma de análise de dados aqui, que é o quinto item, tá? Lembra aqueles 4 itens e aí a forma de análise aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, tá? Vou disponibilizar, sim. Vou disponibilizar esse resumo, né? O creme de la creme. Mas isso tudo aqui, pessoal, é um resumo, tá? Tudo isso aqui tá falando aqui, tá? Ou seja, se você estou com dúvida do negócio aqui, você volta aqui e lê. Isso aqui já está disponibilizado para você. Está tudo aqui já para você dar uma olhada, tá? Tá vendo esses desenhos bonitinhos? Está tudo aqui já para você dar uma olhada. Tem até exemplos de questionário. Você não vai fazer questionário agora, não, tá? Não faz agora, não, tá? Só quando você começar lá, tá? Então tem muito mais coisa. O projeto, aquilo ali abarca, tá? Ó, tem até os autores aqui, ó. Vergara, Gil, Roche, Malhotra, tá vendo? Tem aqui os tipos, tem os autores para cada coisa, tá vendo? Então é legal, isso aí, ou seja, várias coisas você vai achar aqui, tá? Então aquilo ali é um resumo, mas você procura aqui que você vai achar o que é a explicação, ó, Gil, tá vendo que eu falei para você, ó, tá? Beleza? Então, eu vou liberar o pessoal, né, que passou 2 minutos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, espero que você tenha gostado da aula. Hoje foi uma aula bem focada, né?